Hoje é dia 26/12/2018 e hoje nós vamos falar nesse vídeo acerca do MTU, dando continuidade aos vídeos acerca de interligação de rede. E o MTU faz parte da pilha dos protocolos TCP/IP e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o MTU. Noções básicas acerca desse protocolo utilizado na pilha de protocolo TCP/IP. O que é o MTU? O MTU trata do tamanho máximo de carga útil de um fleme. O protocolo permite a fragmentação de pacotes, possibilitando que um datagrama seja dividido em pedaços. Ou seja, como nós estudamos nos vídeos anteriores, o protocolo TCP/IP possui um tamanho e dentro desse tamanho é colocado então as informações e depois é transmitido como pacotes de informação. Porém, para agilizar o envio desses pacotes e evitar que uma rede de computadores fique sobrecarregada e se torne então lenta, podemos fragmentar esses pacotes em pedaços e, através dessa fragmentação, enviar tais pacotes para os seus destinos. O MTU é responsável por essa fragmentação. O MTU é uma técnica utilizada dentro da pilha de protocolo TCP/IP. Cada um com tamanho suficiente. Aqui, no caso, nós estamos falando sobre datagramas. Então, cada datagrama vai poder ter um tamanho suficiente para ser transmitido por uma conexão. O MTU menor que o datagrama original. Ou seja, o datagrama original, de repente, tem um tamanho de 1000 e podemos fragmentá-lo em, por exemplo, 4 datagramas no tamanho de 500 e transmitir esses datagramas pela internet. Aonde que ocorre essa fragmentação de pacote? Como já foi dito nos vídeos anteriores, que você pode verificar aqui no canal, existe dentro da pilha de TCP/IP um modelo chamado modelo OSI, que é um modelo apenas como uma representação, uma ilustração, para entendermos melhor o TCP/IP. E dentro do modelo OSI, ele é descrito através de camadas. Então, conforme esse modelo, o MTU ele vai atuar nessa fragmentação de pacotes dentro da camada 3 do modelo OSI. A maioria das redes Ethernet, da maioria das modernas Ethernets LAN, ou a rede que você utiliza aí na sua casa via modem, chega aí o sinal de Ethernet, ou na sua empresa que você tem switch, ou seja, a construção, a arquitetura de rede da Ethernet utiliza um tamanho de 1500 bytes, é o tamanho padrão, ou seja, eu não tenho como configurar nessa rede acima de 1500 bytes. O que são esses 1500 bytes? É o tamanho máximo que se pode transmitir um pacote, um flame ou pacote de dados, tá? Representação do MTU. Geralmente nós chamamos ele de um pacote de dados, como se fosse de fato um pacote mesmo que você, por exemplo, precisa enviar um produto para determinada pessoa, você faz um pacote, aquele pacote ele tem um determinado tamanho, um determinado peso, uma determinada concepção em termos de dimensão, ele é quadrado, pode ser redondo, pode ser retangular. Então, a representação mais fácil de entender o protocolo, os flames, seria através de mentalizar
um pacote de fato, aquele pacote que você costuma mandar encomendas, tá? Então tem um desenho aqui que eu representei, o MTU, aqui uma sacolinha, né? Mas pode também ser representado por um pacote, tá? Muito bem. Imagine que nós temos aqui uma rodovia, tá? E nessa rodovia tem vários caminhões. Esses caminhões aqui, eles estão fazendo o transporte de cargas. Tá? Observe que cada caminhão tem um determinado tamanho. Tem caminhões maior, caminhão menor, tem caminhões de todos os tamanhos. Tá? E eles estão transportando ali no caminhão vários tipos de cargas. Então, imagine que se você tiver uma estrada em que você colocar ali todos os caminhões do mesmo tamanho, mas transportando cargas de tamanhos diferentes, você vai ter uma ocupação total da rodovia de forma desnecessária. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho um caminhão grande totalmente lotado de carga, eu vou ter atrás dele ou do lado dele ou os demais caminhões com o mesmo tamanho e com cargas menores. Ou seja, eu estou utilizando um tamanho igual da rodovia para todos os caminhões, mas a carga que está ali naqueles caminhões tem um tamanho bem inferior ao tamanho comum dos caminhões. Então, qual é a ideia? A ideia, para entender melhor, né, seria então entender que cada caminhão tem um tamanho menor correspondente à carga que ele está levando. Se eu preciso usar uma carga de uma dimensão maior, utilizo um caminhão maior. Se eu preciso transportar uma carga menor, vou utilizar um caminhão menor. Ou seja, o MTU ele é dimensionado para o tamanho do pacote que for necessário fazer a entrega, que é necessário se fazer a entrega. Então, por exemplo, dentro da rodovia eu posso então condicionar para aproveitar melhor o espaço, colocar caminhões maiores e menores. Então essa é a concepção do MTU. Se eu não tenho espaço dentro de uma transmissão de rede, porque está muito congestionado, enviar pacotes de 1.500, eu posso reduzir esses pacotes, mandar em sequência e eles vão estar ajustados à realidade da rede. Tá? Então entenda que o MTU ele consegue fragmentar a informação e essa informação ter um tamanho em bytes conforme a realidade do tráfego da sua rede. Então para isso que é útil o MTU. Tá? Quais são problemas utilizando a técnica de MTU? O problema conhecido é o que nós chamamos de usuário, quando receber os pacotes com a técnica de MTU de fragmentação, confunde eles com um ataque de negação de serviço. Ou seja, sabemos que determinadas pessoas mal intencionadas, quando desejam derrubar um servidor ou um serviço, rodam lá um aplicativo que gera milhões de pacotes e começam a bombardear, né, enviar um atrás do outro em sequências rápidas pacotes para um determinado servidor. E aí aquele servidor acaba aqui travando, tá? Ele acaba caindo o serviço. Então o Firewall geralmente ele é programado para evitar que se receba grandes sequências de pacotes fragmentados, porque isso é indício de que aquele servidor, aquela máquina que está sendo protegida, aquela rede que está sendo protegida pelo Firewall está sendo alvo de um ataque. Então, devido a essa realidade que vivemos hoje, em que é possível utilizar um ataque de negação de serviço, isso atrapalha a utilização do MTU conforme descrito acima, que é a fragmentação de pacotes. Ou seja, você pode correr o risco de fragmentar um pacote, enviar uma grande quantidade de dados
e o falho interpretar que seja um ataque e fazer um bloqueio desse envio de informação. Perfeito? Para você entender ter uma noção um pouco melhor, eu vou mostrar aqui uma aplicação do MTU num computador Windows, tá? Então, se você entrar no prompt do Windows e digitar ping e um site, no caso eu usei o site do BOL, e colocar o comando "-f-l" e o valor 1500, que é o máximo valor que a MTU pode ter dentro de uma rede Ethernet, e der um Enter, você vai ver que ele vai enviar esse pacote. E aqui, no caso da minha rede, ele vai me dizer que o pacote precisa ser fragmentado, tá? Ou seja, o pacote precisa ser fragmentado e a técnica de fragmentação está ativa. Isso tem a ver com o MTU. Então, na minha rede, por exemplo, se eu enviar pacotes para conexão de internet ou compartilhamento de arquivo com tamanho de MTU 1500, eu vou necessitar de uma fragmentação, tá? Então, se eu fragmentar esses pacotes a 1460 e enviar, por exemplo, para esse site aqui do Terra, eu vou conseguir um envio desse pacote sem haver necessidade de fragmentação. Tá vendo? Então, tem aqui, mandei os pacotes com o tamanho de MTU de 1460, não houve necessidade de fazer uma fragmentação. O que significa isso? Significa que enviando, por exemplo, para o site Terra informações entre abrir o site, visualizar as informações, eu não preciso perder tempo fragmentando esses pacotes. Sendo assim, eu vou ter uma melhor fluidez na navegação do pacote do site. Por quê? Porque eu não vou precisar esperar um tempo em que o sistema vai fragmentar os pacotes para então que a comunicação seja viável. Muito bem. Então, se você quiser saber mais a respeito do que é a MTU, eu recomendo uma leitura deste livro aqui. Então nós temos um livro aqui sobre interconexão de rede. Esse livro é muito bom. E na página em PDF, do livro aqui que eu vou recomendar para vocês, na página 195, podemos encontrar uma descrição no capítulo 7 e 10 acerca do MTU e como que ele funciona, a fragmentação, desfragmentação e o transporte dessas informações, tá? Este livro aqui, ele é exatamente este daqui, ó, o livro que eu tenho utilizado aqui em nossos vídeos, tá? Douglas E. Comer, interligação de rede com TCP/IP, princípios, protocolos e arquitetura, ok? Então vamos ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.